Segundo carta aos Coríntios, capítulo 12, diz assim: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 12 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e, diga comigo, sinais, prodígios e maravilhas. Versículo 13 e último: por quem que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Senhor, fala com cada um de nós, fala com o teu povo nessa noite, queremos ouvir a sua voz. Usa, Senhor, a minha vida para trazer uma palavra profética para os seus filhos a respeito de milagres. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre um tema de uma mensagem, que é a primeira mensagem de milagres, que fala a respeito de lealdade. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tema da mensagem. Ok, você falou bem legalzinho, bem jovial, bem bonitinho. Agora você vai falar bem forte, né? Tema da mensagem: liberação de milagres. Há algo para ser liberado hoje aqui. Mas eu estava ali atrás já tocando chofar, que eu estou treinando. Vou errar um pouquinho, mas não tem problema não. Eu estava ali tocando esse instrumento profético que está em Números 12, que fala que quando nós tocamos, nós quebramos barreiras. Existe uma barreira que você não vê, mas ela existe. Existe uma barreira espiritual que você não enxerga, mas ela existe. Existe algo que você está percebendo, mas você não consegue enxergar com os olhos naturais. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor, com seus olhos como chama de fogo, vai olhar tudo isso sobre a tua vida. Eu profetizo que hoje o Senhor vai liberar milagres sobre as nossas vidas. Aí eu pergunto para você: qual é o milagre que você está esperando? Vou falar alguns aqui que é da minha vida, tá? Que talvez sirva para você. Milagre financeiro. Esse já não é para mim não, mas talvez sirva para você. Você precisa de um milagre de paz na sua família. Hoje você precisa de um milagre na sua vida conjugal. Hoje você precisa de um milagre na sua vida familiar. Hoje você precisa de um milagre para o seu carro voltar a funcionar. Hoje você precisa de um milagre porque a sua vida financeira é só o sangue. A gente precisa de vários tipos de milagres. Mas o maior milagre que eu quero falar nessa noite é o milagre de uma liberação espiritual. Porque o Senhor, Ele quer liberar sobre a nossa vida, Bruna, algo espiritual para que o natural comece a andar. Às vezes alguma coisa na nossa vida está travado, porque não é no campo natural, é no campo espiritual. Tem certos tipos de travas que são naturais. Uma porta que você não tem a chave é uma porta natural, é uma visão de um milagre natural. Às vezes a tua vida financeira só basta um pouquinho você estudar mais. Basta você estudar mais para você ter uma vida financeira melhor. Basta você se dedicar mais. Isso são coisas naturais. Mas existe uma batalha espiritual que até que para você vir para a igreja foi um problema. Foi ou não foi, gente? Foi difícil estar aqui hoje. Então nós necessitamos de um milagre. Nós começamos a falar de milagre hoje e vamos falar durante 6 meses. Muitas pessoas vão pregar. Mas nós precisamos de um milagre que seja espiritual, que venha ao encontro da minha vida natural. Então o que Deus vai fazer nessa noite? Eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu peço ao Espírito Santo que veio ao nosso encontro, pegue na nossa mão agora, e que coisas espirituais, milagres extraordinários
comecem a acontecer a partir de agora. Eu creio que você está orando comigo. Eu profetizo que milagres extraordinários no campo espiritual, que vai alcançar o campo natural, comecem a acontecer a partir de agora. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando eu leio 2 Coríntios, existem várias coisas a respeito de lealdade. Paulo vai falar que ele encontra os seus discípulos, os seus amigos, os amigos da igreja, os irmãos do templo. E ele vai falar a respeito de uma palavrinha chamada lealdade. Lealdade significa respeito aos princípios da honra. Vou repetir, lealdade significa respeitar princípios de honra. Eu só serei honrado se eu honrar. Diga comigo, honrar. Eu só serei abençoado se eu abençoar. Eu só serei amado se eu amar. Quando eu não conheço Cristo, nada disso está na minha vida. Mas Ele se importou com o maior milagre na cruz, dando para cada um de nós o quê? Salvação. Esse é o maior milagre. Quando fala de respeitar princípios da honra, nós vivemos em um tempo em que às vezes, não em todas as vezes, mas às vezes, o profeta da casa, a mãe, o pai, o patrão, o líder, não é honrado pelos seus servos, ou pelos seus funcionários, ou pelos seus filhos. Quando eu falo de milagre, eu estou falando do que Paulo está chamando a atenção desse povo. E qual é o que Paulo está chamando a atenção de Corinto? Há um desinteresse, porque a igreja de Corinto viveu Roma, viveu pós-Atos, e eles agora estão voltando a ter interesse no Evangelho e crescendo não só em graça, mas também em sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Eles estão voltando a respirar isso. Mas o que aconteceu no meio do povo de Paulo? Havia um desinteresse porque virou normalidade ser levantado o apóstolo em qualquer lugar. É o que acontece nos dias de hoje. Hoje todo mundo quer ser pastor, hoje todo mundo quer ser cantor, hoje todo mundo quer ser ministro, hoje todo mundo quer ser tudo na igreja, menos servo. O maior trabalho do servo com o seu Senhor é servir. É por isso que Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quando eu sirvo, eu entro no campo da honra, da lealdade. Quando eu entro no campo da honra, eu entendo que milagres irão acontecer quando a minha liderança está bem com tudo. Você está entendendo? Quando teu pai e tua mãe estão bem contigo, as coisas vão andar dentro de casa. Quando na empresa você entende tudo que você faz, a empresa vai bem. Quando você chega junto no trabalho, não falta, não inventa desculpa, não está cansado na segunda, quando você bate o cartão na hora certa, o seu salário vem certinho. Mas quando a gente foge da honra, da lealdade e das regras e das leis, eu caio no algo muito perigoso. Eu começo a viver uma vida sem regra. E quando a gente vive uma vida sem regra, a gente vê o ano de 2022, já chegando no finalzinho, metade do ano, mês de julho, 3 de julho de 2022. Vivemos o que está acontecendo hoje. Filhos que não obedecem pais, que quando fazem 18 anos, eles querem fazer o que dentro de casa? Eles querem sair, eles querem viver. Nós vivemos um tempo em que a gente não entende o que está acontecendo nesses últimos dias. Então essa geração de Paulo, da igreja de Corinto, eles tinham o seu Deus dentro do seu próprio ventre. O que significa isso? Eu estou formando algo dentro de mim, porque eu não preciso mais do meu líder, eu não preciso mais do apóstolo, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso de nada. Essa geração
ela vai criando desinteresse. Escuta bem uma coisa bem psicológica dentro de nós agora. Quando algo não dá certo uma vez, a gente até entende. Quando algo não dá certo, a mesma coisa, na segunda vez, a gente já fica meio, desinteressado. Quando não dá certo na terceira, na quinta, na sétima, na nona, na 25ª, na 100ª, a gente já não quer mais, porque isso não nos interessa. Mas eu quero te falar algo profético. O que a Bíblia está falando é de algo espiritual. E tem gente perdendo a bênção porque quer que as coisas em Deus aconteçam aqui, a jato. E o que acontece com a gente? A gente fica triste, angustiado, depressivo, ansioso. Eu sou muito ansioso. E o que aconteceu com a igreja que está em Corinto? Fui nécio. Paulo está dizendo, eu fui novo convertido, em me gloriar naquilo que Deus me chamou. E o que aconteceu? Eu constrangi você. Paulo está abrindo seu coração. Paulo está abrindo seu coração dizendo assim, gente, eu tenho pouco tempo de evangelho, mas Deus me levantou apóstolo. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, mas em muitas vezes eu errei. O teu melhor amigo, a tua melhor amiga, o teu pai e a tua mãe, os teus filhos, os teus irmãos da igreja, algum dia deixou você triste? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Existem princípios de honra, e as evidências espirituais, elas são melhores do que a geração que acredita no seu próprio ventre. Eu estou falando de milagre, mas eu quero que vocês entendam os princípios da honra na lealdade. As evidências espirituais são muito melhores, irmãos. E o que Paulo está dizendo aqui? Gente, eu sou apóstolo, tem pouco tempo que eu estou na igreja, eu me converti tem pouco tempo. Na rua direita, quem me encontrou foi um cara chamado Ananias. Ele me levou para casa, eu fui curado, saiu as escamas dos meus olhos. Mas eu fui nécio em algumas coisas que aconteceram. E o que aconteceu com vocês? Vocês estão dando honra para outros lá fora, menos para mim. Não é que surgiu um ciúme com Paulo, mas surgiu não só um desinteresse por parte dos discípulos ou por parte da igreja, como também por parte de Paulo. Não é assim que acontece nos dias de hoje? Tem um ditado popular que diz, quando dois não quer, um não quer, dois não briga. Não é assim? Quando um não quer, dois não briga. Esse é o ditado popular. Mas a Bíblia fala que quando um não quer, Deus levanta o apóstolo Paulo para trazer de volta o interesse por algo espiritual. É isso que eu quero entrar nessa noite. Que você nesse momento receba uma unção espiritual sobre a tua cabeça, para que princípios sejam realizados em você. E eu digo no campo espiritual porque eu toquei o chofar para quebrar barreiras. Em nome de Jesus, nessa noite, princípios serão quebrados no mundo, mas princípios espirituais começarão a existir. Para quê? Para que um milagre na tua vida aconteça. Então, irmãos, eu estou arrepiado aqui, eu sinto a presença de Deus, que a partir de agora, há princípios de honra em você, que você vai fazer coisas que você nem percebeu, você vai fazer coisas que nem se ligou, você vai fazer coisas que você sabia que não tinha capacidade, mas a honra, os prodígios, os sinais, as maravilhas, os milagres vão te acompanhar, porque você é leal a Deus. Princípio da lealdade no casamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu amo a minha esposa. Quando você ama a Deus, você ama o seu esposo. Quando você ama a Deus, nada mais o que está ao teu redor interessa, porque você está sendo guiado pelo Espírito. Amém ou não amém? Eu profetizo nessa noite que vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo.
Há um milagre para a gente, Dani, há um milagre. Parecia que não ia acontecer, mas vai acontecer, porque profeta de casa não tem honra. Mas a mesma Bíblia diz, eu vou lá mais para frente, a Bíblia diz que quando ele vai em Samaria, João recebe a palavra: nós não queremos que Jesus entre em Samaria. E João fala: Senhor, quer que nós lancemos fogo do céu? E Jesus fala para João: João, filho do trovão, aquele que encosta a sua cabecinha no meu ombro, João, eu não vim para tirar vida, eu vim para dar vida. Mais tarde Jesus encontra a mulher, diga samaritana. E o que acontece com a mulher samaritana? Ela vai até a sua vila, a sua comunidade, e todos lá veem naquela mulher que Jesus falou sobre ele mesmo, o Messias. Vocês estão entendendo princípios de honra? A mulher samaritana, já estou indo para lá. A mulher samaritana, ela não podia falar com os judeus. Por que não poderia falar com Jesus? Porque ele era homem, era judeu, e não poderia estar com ele, não poderia falar com ele. Mas foi quebrada uma maldição para abrir o milagre. Hoje eu profetizo, nós falamos de coisas naturais no início, de carro, de porta, de dinheiro, de vida financeira, de alimento na despensa. Nós falamos de coisas naturais, mas isso só vem depois da glória. A presença é mais importante nessa noite. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, para liberar milagres sobre a vida de vocês. Quem está entendendo, diga glória. Eu estou no primeiro ponto, mas eu vou entrar agora no apostolado. Diga a glória que eu vou beber uma água que já beberam minha água, aleluia. Eu acho que é porque é dia de ceia, a gente divide tudo, aleluia. Vamos falar sobre o apostolado. O que significa apóstolo? É o encarregado de pregar, ensinar e ser um mensageiro. Os seus discípulos receberam um aperto de orelha, uma chamada de Paulo, e eles contaram os seus testemunhos, que está no versículo 12. Paulo fala para eles: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. O que Paulo está dizendo para os seus discípulos? Gente, o que eu fiz em Deus, vocês viram, mas Deus quer fazer mais, mas o desinteresse de vocês não vai deixar acontecer. Se tem alguém aqui nessa noite desinteressado por alguma área da sua vida, em nome do Senhor Jesus, você vai voltar com força total naquilo que Deus te chamou. Amém? Ninguém aqui vai arredar nem um centímetro para trás daquilo que Deus mandou você ir avançar. É o que Deus falou com Moisés: Moisés, por que você pergunta para mim? Por que você fica enchendo minha cabeça? Para que você fica falando várias coisas? Pede ao povo que marche. O apóstolo, ele é um encarregado e um mensageiro de Deus. E fala no versículo 12: no meu apostolado foi manifestado entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Por que paciência? Porque tem gente leiga no assunto espiritual. Tem gente que fala de orar, de levantar de manhã, de acordar 3 horas da manhã, de fazer jejum, de ler a Bíblia todo dia, de orar 3 vezes ao dia, de ter uma vida consagrada, de sair da internet, de entrar na palavra, de amar o seu próximo, de ganhar o mais um. Isso tudo é relacionado à vida espiritual. Não tem como a gente crescer se a gente não fizer a vontade que está na palavra. Paulo fala: eu fui nécio, novo convertido, eu errei, como eu falei de um pastor chamado Ezi, eu errei por extremo zelo. Eu tentei passar para vocês a visão, mas vocês viram eu curar pessoas, vocês viram o meu lenço curar pessoas, vocês viram andar por aí, vocês viram ajudar pessoas, vocês viram tirar pessoas de prisão, vocês viram preso cantar lá, o próprio guarda aceitar Jesus e disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, vamos estar junto com vocês. Vocês viram tudo isso. Tudo isso foi manifestado por meio de vocês, e com muita paciência eu ensinei. Mas só que eles queriam simplesmente ver o milagre. Gente,
para de querer ver o milagre. Assista o processo do milagre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Eu quero ver o meu marido convertido, eu quero ver a minha esposa convertida, eu quero ver meus filhos convertidos, eu quero ver os meus pais convertidos. Processo. Andar. Caminhar. Se o teu irmão se faz alguma coisa contra você, caminha com ele mais uma milha. Se ele fala mal de você, caminha mais uma milha. A Bíblia está dizendo isso, gente, eu fui nessa. Mas vocês viram as manifestações dos sinais do meu apostolado, e eu fiz tudo isso perto de vocês com paciência. Tem sinais, maravilhas, prodígios, milagres, tudo isso aconteceu. E vocês não entenderam. Há uma liberação de milagres sobre a vida de vocês, mas vocês ainda parece que estão com a cabeça voando. Aí o que a Bíblia diz lá em João 4? Vai lá em João 4, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vocês estão ouvindo? Se não ver milagres, sinais, prodígios, maravilhas, não creiam. Porque algo no campo espiritual é para quem crer, é para quem tem fé, é para quem vive o milagre, é para quem vê sinais. É por isso que a Bíblia fala que os sinais vão seguir aos que crerem. Tem milagre seguindo vocês. Tem milagre, aponta o dedo para cá, tem milagre seguindo o pastor Marcelo, aleluia. Tem sinais que estão seguindo vocês. Evidências no campo espiritual que estão sendo preparadas para as nossas vidas. Não foi simplesmente uma ministração do louvor aqui, foi algo que foi enviado do céu para a vida de vocês. Porque para algum talvez não serviu, para o outro mais ou menos, mas teve gente que estava aqui adorando, levantando a mão, recebendo de Deus, chorando e sentindo a presença. Irmãos, os sinais do apostolado numa igreja seguem sinais, milagres e maravilhas. A gente só pode crer se a gente começar a ver os milagres acontecendo no tempo de Deus. A gente quer que tudo aconteça amanhã, mas Deus quer limpar a gente amanhã. A gente quer que o nosso carro mude de cor, que seja um carro mais novo, que gaste dinheiro com o carro. Da noite para o dia não é assim. Eu quero fazer vocês entenderem o que no meu coração muitas vezes está me perturbando, porque eu sou ansioso. Eu quero que as coisas aconteçam amanhã. E Deus fala assim: calma, eu vou fazer mês que vem.